Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão com as palestras virtuais do Grupo Espírita Fraternidade, que possamos aprender com essas mensagens que a espiritualidade nos proporciona e assim colocá-las em prática no nosso dia a dia, evoluindo cada vez mais nessa nossa jornada espiritual de espíritos imortais. Como leitura preparatória inicial, eu escolhi o livro Plantão da Paz, de Emmanuel, e tem um capítulo 12 que fala sobre o supérfluo. Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Supérfluo de posses, estendendo a ambição, supérfluo de dinheiro, gerando intranquilidade, supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia, supérfluo de indagações, empanando a fé, supérfluo de convenções, expulsando a caridade, supérfluo de palavras, destruindo o tempo, supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio, supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde, supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. No entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo a existência na Terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase diariamente à perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com nosso Divino Mestre e Senhor. Assim, Senhor, iniciamos mais esse momento de reflexão, em que a gente para pensar em nossa vida terrena. Espíritos que reencarnamos nessa grande escola que é a Terra, e refletirmos sobre o que estamos fazendo, com os talentos que nos foi dado, com os bens que nos são ofertados, e se realmente enxergamos o próximo como irmão, se só beneficiamos os que nos são consanguíneos, ou se realmente temos a amplitude de enxergarmos Deus como Pai e a família universal, em que todos nós somos irmãos. Que possamos realmente refletir sobre o que queremos para a nossa evolução e que agradecemos sempre a doutrina espírita em nossa vida como guia, farol, fortaleza e que nos impulsiona a evoluir. Que assim seja. Muito bem. O nosso capítulo hoje, a mensagem de hoje que vamos conversar está no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o capítulo, ele é o 142, o título No Bem de Todos. Aí vem um trecho, que está em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei.
Aí começa a reflexão de Emmanuel. Encarna-se e reencarna-se o espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram em favor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse, tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando. Caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei. Entre aspas, né? Que é uma palavra de Cristo. Disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Muito bonita essa página, né? Já começando pelo título, No Bem de Todos. Como vamos atingir esse bem para todos, né? Que é o que todos almejam, mas o quão difícil é atingirmos quando ainda estamos ligados aos bens materiais, né? E aí a gente faz uma reflexão individual mesmo, né? Do quanto os bens materiais influenciam a nossa vida, né? Será que a gente empresta alguma coisa e fica pensando, meu Deus, eu emprestei, mas essa pessoa vai me devolver inteiro o que eu emprestei, ela vai cuidar direito e tal. Então, às vezes, a gente se apega tanto a pequenas coisas, às coisas materiais que tudo bem, tem certas coisas que nos têm afeto, né, naquele objeto, mas a gente tem que sempre refletir o quanto isso atrapalha na nossa vida, porque quanto eu me dedico às coisas materiais e o quanto do meu tempo eu dedico às coisas espirituais. É esse balanço e equilíbrio que vai determinar o quanto eu também estou me conhecendo e me melhorando, né? Isso vai determinar se eu estou realmente mais conectado com o meu lado espiritual do que as necessidades materiais e o quanto eu estou contribuindo para o bem coletivo. Porque para eu conseguir esse bem de todos, eu tenho que começar querendo o meu bem. E querer o meu bem não é querer coisas materiais, e sim agarinhar aqueles bens espirituais que não são destruídos, né? Então, a gente vai pegando trecho por trecho para a gente interpretar bem bonitinho o que Emmanuel quis dizer, né? Pelo menos nessa visão inicial minha limitada. Quando ele coloca, né? Encarna-se e reencarna-se o espírito na Terra. Ok, começando aí que todos nós sabemos da reencarnação. A fim de se aperfeiçoar no rumo das instâncias superiores do universo. Então, todos nós estamos aqui reencarnando, somos espíritos imortais, precisamos da reencarnação para testemunhar, né? Para fazer a prova daquilo que a gente aprendeu. A gente tem que passar no teste, e é isso na carne, né? Para poder a gente ter a bênção do esquecimento do que fizemos no passado e recomeçarmos melhorando ali para não cair nos mesmos erros. E aí ele coloca, não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. E é muito legal esse trecho, porque é isso, né?
o supérfluo, que é a avareza, a gente guardar para nós, nada mais é do que o egoísmo, né? A gente tem uma ilusão de que aquilo que eu estou precisando a mais é necessário, só que na verdade é uma ilusão. A gente cria coisas que não precisamos. Então a gente passa do limite da necessidade. A gente acaba caindo naquilo que, se eu tenho mais, com certeza alguém tem menos, né? Então, a gente cria tormentos para nós oriundos de interesses pessoais, interesses materiais, em detrimento mesmo, né, dos interesses coletivos. É o egoísmo pulsando em nós mesmos, né? E será que a gente consegue olhar o outro como irmão? Porque se a gente consegue olhar o outro como irmão, a gente diminui essa necessidade de querer tanto materialmente e querer mais espiritualmente. E assim, ir para outros desejos, não materiais, mas o desejo da caridade, o desejo de compartilhar, de se doar, de dar de si. Essa é a maior satisfação. Por que a gente procura tanto nos bens materiais? Porque a gente procura no vazio aquilo que não nos satisfaz. Por que a gente quer sempre mais? Porque não nos sacia. A gente está na fonte errada. A fonte material não vai nos saciar. A fonte que sacia é a fonte espiritual, né? Já dizia o Cristo. Então, que a gente busque essa fonte que nos tranquiliza, nos traz paz, que não nos deixa encarcerado na posse, no desejo de querer mais e de não pensar no outro, porque a gente está vivendo aqui na Terra e, como somos aqui na Terra, seremos no mundo espiritual. Se eu estou apegada aos bens aqui na Terra, quando eu desencarnar, eu vou continuar apegado no mundo espiritual. E aí vai ser mais difícil eu me desapegar, eu evoluir, eu perceber a espiritualidade, aí vem o sofrimento, vem as dores. Então, que a gente possa lembrar que a gente consegue viver com pouco, com o necessário. Né? Na verdade, não é um pouco, é o necessário. Agora, qual é a nossa visão de necessário? Aí que a gente precisa refletir. E aí ele dá um exemplo bem legal, né? Dessa cegueira que a posse, né? A necessidade do querer mais nos causa. E aí ele vem, como achar o equilíbrio? O dono do pomar, ele não vai comer dos frutos, senão aquela cota é compatível com os recursos do estômago, senão passa mal. Então vai comer o necessário, saciou, parou. Assim como o atacadista, né, aquela pessoa, né, que compra em grande quantidade, o atacadista de algodão, ele vestirá uma camiseta de cada vez, né? Não adianta você querer colocar um monte de camiseta, senão você vai ficar com calor, vai passar mal. Então tudo tem a cota necessária, a quantidade necessária para viver. Aí ele coloca, entretanto, o cultivador, né, lá do pomar, o negociante da camiseta, serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Então, palavrinhas-chave aqui fundamentais. Quando a gente tem esse equilíbrio, é em todos os ramos. No ramo do trabalho, no ramo da educação, no ramo da beneficência e no ramo da fraternidade. Então, a gente precisa agarinhar esses bens materiais, mas principalmente os bens espirituais, para que, em conjunto, a gente consiga trabalhar de uma forma que eu consiga me dignificar, né, de forma digna, que eu consigo me autoeducar buscando a minha elevação, que eu pratique a beneficência, o olhar o outro como irmão, e assim eu vou me restaurando intimamente e destruindo aquelas más inclinações, transformando-as em virtudes, em saúde. E assim sendo fraterno, e fraternidade significa estar num processo de sublimação.
Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem. Ok, a gente tem que viver na Terra, a gente tem que realmente conviver com os bens materiais. Precisamos. Não é que a espiritualidade recrimina a riqueza ou dinheiro. Não, a gente tem a prova da riqueza e a prova da pobreza. A gente já sabe disso, né? Precisamos passar por ambas provações. Mas no nosso nível evolutivo, a gente precisa saber querer, né? A gente ainda precisa, né? Querer melhor, querer mais, o melhor do material, né? Se esforçar para ter mais conforto, para ter mais facilidades, mas a gente pode querer sempre o melhor para nós, materialmente falando. Mas tem que saber, eu estou oprimindo os outros, eu estou passando por cima dos outros para conquistar isso que eu quero, eu estou tirando de uns, né? Porque o foco sempre tem que ser o necessário. A gente não pode abusar. A gente precisa usar, mas não abusar, né? Porque se eu estou abusando, gera o desperdício. E porque está sobrando para mim, está faltando para alguém. Então, não podemos ser irresponsáveis, porque a gente também acaba prejudicando o outro nessa nossa ambição. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Então, às vezes, a gente cria até brigas familiares por causa de posse, de querer, da ambição. Então, equilíbrio. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse, tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Ou seja, ainda não se viu a pessoa que tem tudo materialmente, todas as facilidades materiais, e ela mesmo assim não vai se livrar de envelhecer, de adoecer, de desencarnar, de passar por algum tipo de sofrimento. Então, não são os bens materiais que vão nos privar do processo evolutivo. A gente vai ter que passar por todas as fases da vida e as fases materiais do corpo, né? Como a velhice, a morte. Então, por isso, não nos apegarmos. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, né? Já dizia o Senhor. E aí a gente lembra, Ele jamais desamparou. Quando a gente realmente está em conexão com Cristo, a gente se sente amparado. E aí a gente lembra de Paulo de Tarso, quando Saulo, né, ainda como Saulo, quando realmente fez aquela jornada de divulgação do Cristo, quando todos aqueles amigos lhe abandonaram, até mesmo a família, e ele ficou sem dinheiro, sem nada, e ainda assim na confiança do Cristo, porque tudo foi se reconduzindo. Né? O Cristo, ele faz, o Pai, Deus também, eles fazem com que tudo se reconduza para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E aí lembra também renúncia, Alcione, né? Com a mãe passando ali dificuldades e nunca desistindo ela, sempre em oração. E a vida foi lhe conduzindo para que chegasse no seu processo regenerador. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhes desprezemos a companhia. Então, se a gente não quer experiências dolorosas, então vamos nos conectar com Cristo, é isso. Não vamos desprezar a companhia dele, que é isso, estar sempre em oração, sempre pensando no bem, e nem nos entregarmos às ilusões, que são as ilusões materiais. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, me fez lembrar muito uma passagem do Livro dos Espíritos, que fala justamente do supérfluo e do necessário. E antes mesmo dessa parte que fala do necessário e do supérfluo, ele tem uma parte que fala dos meios de conservação, que a pergunta é justamente isso: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso?
E aí os espíritos respondem, sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a Terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Então a Terra, o nosso mundo, produz o necessário para todo mundo. A questão é que uns querem se beneficiar mais do que outros. E aí começam as desigualdades. E começa o supérfluo. E aí, continuando, né? O necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. E aí, logo em seguida, ele fala sobre o gozo, né, dos bens terrenos. E a questão 712. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens terrenos? Por que os bens terrenos têm tantas tentações, né, atratividades? E aí ele responde, né? Os espíritos respondem. Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão. Então, a gente passa por essas tentações para cumprir a nossa missão, para ver se a gente está passando o teste. E também para experimentá-lo por meio da tentação. Exatamente, né? Para a gente saber discernir o joio do trigo. E aí, um adendo ainda dessa pergunta coloca, mas qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Mais uma vez, a gente entender, será que estamos chegando nos excessos? Será que eu preciso de tanto? E às vezes a gente, vou doar, né? Mas é isso, a gente gastou uma energia ali, um dinheiro ali, e era necessário ter gastado? Será que a gente não poderia já ter reconduzido esse dinheiro para uma caridade, ao invés de esperar para perceber que nem precisava mais daquilo e doar, né? Às vezes a gente podia já ter remanejado na necessidade que sempre é emergente, né, de todos os nossos irmãos menos favorecidos materialmente, a gente já pudesse ter ajudado eles com mais rapidez, né? E aí, no trecho do necessário supérfluo, na questão 716, ele coloca, né, Kardec, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? E os espíritos falam, sim, mas o homem é insaciável, é aquilo, a gente está bebendo da fonte errada. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Isso aqui é fantástico, é isso. Por que a gente tem tantas desigualdades e por que a gente fica questionando? Não, mas está faltando. Não está faltando. A natureza, a terra, nos dá o necessário. O problema é que a gente cria vícios, a gente tem nossos vícios, na verdade, e criamos necessidades que não são reais. É isso que coloca aqui, né? Devido aos nossos vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, principalmente, o outro tem, eu também quero ter. Por que eu não tenho? Eu tenho condições de ter, eu vou ter. Sim, você pode até ter condições de ter, você quer muito ter, mas será que isso que você está tirando, né, remanejando seu dinheiro para isso, não poderia estar ajudando alguém que está realmente passando fome, sede, frio? E a questão 717. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. É do que eu estou falando aqui, né? Desconhecem a lei de Deus, os espíritos falaram, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, lembrando isso, você pode? Pode, mas lembra que vamos responder por tudo que fazemos. Tudo que plantamos, vamos colher. Se a gente planta avareza, egoísmo, inveja, só interesses pessoais, ao invés dos interesses coletivos, vamos ter que nos responsabilizar por isso. E aí, para a gente ir encerrando, eu vou trazer aqui também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 25, Buscai e achareis. E ele vem com o trecho, observai os pássaros do céu, no item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, caridade e de amor ao próximo. Então, essas leis que têm que estar muito internalizadas dentro de nós.
Quando a fraternidade reina entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. Então, quando a Terra estiver indo ali para o mundo de regeneração, vai acontecer isso. Quando a gente começar a entender que a fraternidade vai reinar, aqueles que têm mais vão começar a remanejar para os que têm menos, e aí vai haver o equilíbrio. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Então, não é uma boa jogada nem comer sozinho, né? Ficar tudo para si, e nem guardar, acumular, não remanejar, que aí também a traça come. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumuleis no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais. E aprendei a sacrificar os primeiros, né, os bens materiais, em benefício dos segundos, que são os bens espirituais. Então, não nos apegar demasiadamente ao que é material, e sim nos sacrificar, nos dedicar aos bens espirituais, que são imperecíveis, que nos fazem penetrar o reino dos céus. Então é isso, gente, que a gente possa realmente entender que a gente está com tudo certo, a gente está no lar que a gente merece, a gente está no corpo físico que a gente precisa, a gente está, né, com os recursos financeiros que são coerentes com as nossas necessidades, nem mais, nem menos, mas, né, o justo, aquilo que é necessário e, mediante a justiça divina, é preciso para que possamos passar pelas provas aqui na Terra. Então, que a gente possa refletir o quanto a gente está se dedicando aos bens materiais, o quanto a gente está desperdiçando a nossa vida focando nisso, e que a gente possa equilibrar a nossa vida focando sempre no lado espiritual, na água que sacia, que são os bens espirituais. Que possamos fazer aquilo, né, que Santo Agostinho nos ensinou no final do dia, refletir como foi o nosso dia, e aí a gente reflete o quanto eu me dediquei do meu dia. Foi para os bens materiais ou para os bens espirituais? E em cima disso, o quanto eu também me dediquei ao próximo. Eu fiz coisas só para mim ou eu fiz para o próximo também? Eu estou vivendo com o necessário ou eu estou vivendo com o supérfluo? Fica aí a dica, e que possamos, né? Isso vale para mim também, né? Juntos fazer essa reflexão e buscarmos auxiliar a espiritualidade a conseguir com que o nosso planeta evolua, e para o nosso planeta chegar no mundo de regeneração, os seus habitantes precisam evoluir. Então, que a gente possa começar fazendo bem para nós, que é a reforma íntima, a mudança de comportamento, de conduta condizente com o que o Pai Celestial espera de nós, né? Seguindo os passos do Mestre Jesus, e assim, conseguindo o nosso bem, automaticamente a gente vai fazendo o bem do outro, e vice-versa, né? Quando a gente também faz o bem para o outro, automaticamente a gente vai conseguindo o nosso bem. Então, que a gente possa fazer essa troca mútua de amor, de fraternidade, e buscando sempre o equilíbrio e o bem de todos. Assim, Senhor, só gratidão por estarmos aqui aprendendo mais uma vez com essas mensagens que os Espíritos nos trazem sobre a importância de sabermos sobre o necessário e o supérfluo, sobre não estarmos desamparados, que o Cristo
sempre está por nós e conosco, mas precisamos estar ao lado dele, com aquela veste nupcial que é despida de orgulho, egoísmo, vaidade. Gratidão por tanta luz em nossa vida e que nesse mundo de provas e expiações, que é a Terra, a gente possa colaborar com a espiritualidade, não dando trabalho e fazendo o nosso papel como espíritos conscientes de que precisamos auxiliar e tirar o nosso mundo da pobreza, da miséria e buscar dirimir as desigualdades. Que assim seja. Tchau, gente!